Caminho Santana.com.br. Perguntaram o que tiraram daqui. Boa noite, meus senhores, minhas senhoras, jovens, amigos da espiritualidade aqui presentes. Nosso muito boa noite. Nossos amigos que nos assistem pela internet, nosso boa noite. Sejam bem-vindos à Casa do Caminho para mais uma reunião espiritual nessa noite. Nós queremos avisar também aos internautas que querem fazer perguntas a respeito do tema, que a palestra está sendo transmitida ao vivo. Pode fazê-lo pelo nosso site www.centroespíritacasadocaminho.com.br, né? Então nós, antes de iniciarmos a nossa palestra da noite, as nossas informações aqui de praxe para as pessoas que estão vindo pela primeira vez e por aqueles que estão nos assistindo também pela internet, né? Pela primeira vez ou tem alguma dúvida, a nossa casa tem reunião durante toda a semana, segunda, terça e quinta às 8 horas da noite, quarta-feira às 14 horas, sábado às 15 horas, domingo às 10 horas com evangelização infantil. O nosso plantão de atendimento é feito antes das palestras, das reuniões. De preferência, as pessoas devem procurar o plantonista meia hora ou 40 minutos antes, para dar tempo depois para assistir a palestra, né? Nós estamos também recebendo perguntas sobre o tema da noite. Está escrito aqui, já falei, né? Ao vivo. Aberta inscrição para o primeiro ano do curso básico de Espiritismo. O início quarta-feira, 1º de fevereiro, já iniciou, né? As pessoas que interessadas no aprendizado, podem procurar aqui o nosso plantão. Sábado também temos aulas às 16h15. As pessoas que não podem vir durante a semana. Sexta-feira nós temos um trabalho que não é aberto ao público, em geral. Apenas aqueles que estiverem passando pelo problema da dependência química e seus familiares. Nós temos um grupo de apoio a dependentes químicos e familiares, às sextas-feiras, às 19h30. As pessoas que tiverem esse tipo de problema ou conhecer alguém passando por isso, por favor, indique a nossa casa para a pessoa poder vir nos procurar, para receber então orientação, uma ajuda, né, espiritual também. Nosso trabalho social, todo sábado, nós estamos fazendo, todo segundo sábado, estamos fazendo a distribuição de 62 cestas básicas às famílias cadastradas. Um grupo de 31 num mês, 31 na outra, são 62 cestas. Então, por isso, a nossa campanha do quilo continua. As pessoas que querem nos ajudar, nós temos uma cestinha aí na entrada, poderão deixar o alimento depositado. E nós estamos também, por falta de espaço, não estamos arrecadando nem roupa, nem calçados. A distribuição de lanches também continua durante o sábado, à tarde, após as palestras, aqui nas imediações do metrô Carandiru e Tietê. Quem quiser participar, será bem-vindo, né? A nossa livraria está com os livros da codificação, os romances. As pessoas que se interessarem pela leitura, podem procurar a Sandra também na nossa livraria. Eu acho que já não temos mais nada para falar, a não ser nos preparar para a reunião dessa noite, que vai ser feita pelo nosso irmão Sérgio Mesquita. Dá uma apagadinha para mim. Então, meus irmãos, mais uma vez, vamos nos recolhendo, cada um colocando no seu pensamento, no seu coração, o nosso Cristo, o nosso Jesus, o amigo espiritual, o santo da devoção, cada um com as suas tradições. Nós temos os amigos espirituais que nos atendem, que nos auxiliam, que estão conosco constantemente. E aqui na nossa casa, nesse núcleo espiritual, mais do que nunca, são todos apóstolos para nos auxiliar nessa tarefa dessa noite. Na nossa reunião, no aprendizado, que é para todos nós, uma maneira de, quando nós nos desligamos dos nossos compromissos lá fora, então nós estamos aqui justamente para nos abastecer da
aqueles fluidos da espiritualidade, e também receber o abraço fraterno dos nossos amigos, além do nosso passe magnético, o nosso passe espiritual. É o momento que nós deixamos do lado de fora todos os nossos problemas e vamos deixar aqui, junto com esses nossos irmãos, para que nos atendam também nas nossas necessidades, através do nosso pensamento, das nossas vibrações, também atingindo companheiros nossos, amigos, pessoas que pedem para que nós façamos também em seu nome um pedido de ajuda. E assim nós agradecemos a Jesus, que é o nosso mestre, responsável pela nossa estada aqui na Terra, no nosso progresso espiritual, e esses amigos da espiritualidade que já prepararam o nosso ambiente, que nos recebem individualmente, sabedores dos nossos problemas, das nossas necessidades. Então nós estamos com a nossa casa já ligada no plano espiritual e por isso nós vamos nos preparando para receber toda a ajuda que nós viermos buscar. Então assim nós vamos pedindo permissão ao nosso dirigente espiritual para iniciar a nossa reunião da noite. Hoje o nosso companheiro vai fazer uma palestra no livro Ceifa de Luz, né? O título, o tema é Em Nossas Mãos, não é isso? Chico Xavier, o autor espiritual Emmanuel. Vamos aprender mais um pouquinho com o nosso amigo, com a obra do nosso amigo espiritual, o Emmanuel, não é? Seja bem-vindo, o espaço é teu, o tempo é teu. Tá certo. Boa noite a todos, nossos amigos. É um grande prazer que estamos aqui reunidos mais esta noite nesta casa, reunião em nome de Jesus. Que nós fizemos, como ele mesmo disse, onde uma pessoa estivesse reunida em meu nome, lá eu estaria. Então, imbuídos dessa mensagem que ele passou para nós, desse pensamento, vamos pensar que ele esteja aqui conosco, reunidos, né? Esteja aqui conosco, iluminando esse ambiente, esta casa, como foi dito aqui, né? Viemos buscar alguma coisa para nós, melhorarmos cada vez mais. Então, vamos procurar absorver essas energias de que necessitamos, mentalizando coisas boas, mentalizando coisas positivas para nós, para nossas famílias, para todas aquelas pessoas que convivem com nós, que são difíceis, são fáceis, para todas as pessoas que estão conosco. Então, melhorando cada vez mais. Bom, o tema de hoje, né, nós vamos falar alguma coisa sobre o livro Ceifa de Luz, do Chico Xavier, por Emmanuel. Né? Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Né? Ensinamento, né, trazido por nós através do nosso Mestre Jesus, né, da oração que ele nos ensinou. Está editado em Mateus, capítulo 6, versículo 10. Dentro do tema está fragmentado vários itens. Então a gente vai começar editando alguns e vamos tentar conversar a respeito do que está dentro do livro, né, da mensagem. Convence-te de que as leis divinas ou as leis da sabedoria não se enganariam. Quando a gente fala em leis divinas e leis da sabedoria, leis divinas, o que vem para a mente de vocês? Bom, quando a gente fala em leis, a gente sabe que lei significa ordem, colocar ordem em alguma coisa. Será que nós entendemos, né, o significado da lei divina? Será que nós entendemos as leis divinas? Será que hoje nós estamos compreendendo, então captando quais são as leis divinas? Nós temos essa capacidade de hoje estarmos estudando, trabalhando nas leis divinas? Muitas pessoas falam assim, poxa vida, eu nem sei qual é, nem sei como tratar ou como cuidar disso daí. Bom, então, tudo que nós vamos falar hoje, praticamente, ele está ditado no capítulo 1 da terceira parte do Livro dos Espíritos, né, onde fala das leis divinas ou leis naturais. Essas leis trazidas por nós através do Livro dos Espíritos, né, para nos ensinar o que nós devemos fazer, quais são as regras que nós temos de boa conduta enquanto nós estivermos aqui encarnados no planeta Terra. Quando ele fala, o que se deve entender por lei natural? O Espírito responde, é a questão 614, tá, do capítulo 1 do terceiro livro do Livro dos Espíritos. Questão 614, o que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única necessária à felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve ou não fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, eu acho que a maioria das pessoas está afastada dela, né? Porque a maioria das pessoas hoje em dia praticamente são infelizes. Menos nós aqui. Eu acredito, né? Menos nós aqui.
quando a gente fala a maioria das pessoas, então o que a gente vê hoje dentro das casas espíritas? O que a gente vê hoje dentro de todas as instituições espíritas? A gente vê nada mais do que sofrimento, nada mais do que pessoas procurando alguma coisa, que tentam encontrar alguma coisa que não sabe onde está. Procura em um lugar, não acha, procura em outro lugar, não acha, e às vezes cai dentro da casa espírita e encontra alguma coisa. Então, quando a gente fala espiritismo, eu não quero colocar o espiritismo assim, um pedestal, isso, aquilo, elevar, nada disso. Tá? Somos pessoas como qualquer uma outra, só que nós conseguimos entender certas situações da vida que ainda outras pessoas ainda não estão conseguindo entender. Se você for procurar dentro da doutrina espírita, vocês vão ver que existem muitas respostas para coisas que nós queremos e encontramos lá. Porque é através da razão. É um ensinamento verdadeiro. Então é totalmente baseado em cima das leis divinas e dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que há 2012 anos atrás trouxe para nós, que muita gente ainda hoje simplesmente deixa passar de lado. Só lembra quando chega o Natal, ou então quando chega a Páscoa. Né? E muito, e hoje quase nem mais está se lembrando dessas situações. Porque hoje Páscoa é ovo, né? É chocolate, e Natal é presente, Papai Noel. Então, quer dizer, Jesus está passando bem distante. Né? Então, nós temos a capacidade de entender alguma coisa. Então, para quem procura casa, né? Ou para quem procura a própria religião, né? A doutrina espírita não impede que você seja católico, que você seja protestante, não impede que você seja umbandista, não impede nada. Ela simplesmente te dá a condição de você entender certas situações que às vezes nós não entendemos ou compreendemos, que muitas outras religiões às vezes não passam isso para nós. Então, quando ele fala de leis divinas, então só é infeliz quando o homem se afasta dela. Então, acredito que a maior parte das pessoas está se afastando dela, não está compreendendo essas leis. E tem muitas pessoas que felizmente estão compreendendo essas leis. Né? Porque às vezes vocês veem as casas espíritas aí lotadas, né? Nós estamos vendo aí adventos aí espirituais aí, não só casas espíritas, mas muitas instituições que cuidam da parte religiosa aí, que as pessoas estão começando a resgatar essa parte que tão necessária. Poxa vida, o mundo hoje está o caos. Será que realmente a instituição espírita, ou será que realmente a religiosidade ela está prevalecendo sobre o mal? Será, pessoal? Então às vezes nós questionamos, né? Então, quando a gente fala, será que está prevalecendo? Então, nós colocamos essa questão. Liga, conecta, ou então faz essa conexão diretamente com a televisão. Poxa vida, televisão você só vê porcaria, televisão você só vê isso, assassinato, crime. Mas por quê? Porque nós estamos clicando e dando oportunidade para que as imagens da televisão entrem dentro da nossa casa e a gente assista. Porque a partir do momento que eu falar assim, poxa vida, eu não quero essa porcaria para mim, não quero essa porcaria para minha família, para os meus filhos, simplesmente eu vou lá e desligo. Não adianta ficar lá chegando na internet, colocando mensagem, colocando isso, postando isso, aquilo. Não adianta, pessoal. Somos nós. Então, quando a gente fala, até o próprio Espírito nos fala, nós é que devemos mudar a nós mesmos. A reforma está em nós mesmos. Nós é que temos que mudar, não os outros. Então, nós temos que olhar primeiro os nossos pés, para depois querer olhar os pés e a cabeça dos outros. Tá? Então, a partir de nós mesmos começar a fazer essa mudança. Então, a partir do momento que o homem se afasta das leis divinas, começa a acontecer todas essas coisas. Ele fica praticamente dentro de um buraco negro. Então, fica um vão, alguma lacuna, que ele não está entendendo o que está acontecendo, ou fica se perguntando, ou questionando-se o que está acontecendo. Ou, muitas vezes, caindo em estresse, né, em pensamentos negativos, onde isso tudo irá lentamente somatizar em doenças no seu corpo físico, que irá se agravar com o passar do tempo e poderá se tornar coisas até piores. Será que nós entendemos essas leis? Será que nós... De onde que veio essas leis? Né? Como é que nós entendemos essas leis? Então nós, lá no nosso plano espiritual, enquanto nós estamos lá desencarnados, né, nós temos todo o preparo antes de nós retornarmos ao planeta Terra, né, ao mundo físico. Então, lá no plano extrafísico, nós recebemos todos esses ensinamentos. Poxa vida, né? Se lá nós recebemos e chegamos aqui, a gente esquece tudo e caímos, né, em controvérsia, por que acontece isso? Exatamente pelo seguinte fato, né? Nós baixamos a guarda, né, e esquecemos o orar e vigiar que o nosso mestre ensinou, que Jesus ensinou a todos nós. Né? O orar e vigiar vai lá de escanteio. Tá? Mas nós trazemos dentro do nosso chip, né, dentro da nossa mente, né, o subconsciente, todos os ensinamentos que nós recebemos lá enquanto nós estávamos lá para o plano espiritual,
estávamos lá com as entidades, né, os nossos mentores espirituais, eles passaram isso para nós. Nós já estivemos em escolas aprendendo. Nós temos a capacidade de resgatar tudo isso daqui. É questão de praticarmos. Existe o bem e o mal. Nós precisamos saber em que situação nós estamos. O bem, a gente sabe que foi criado por Deus, né? É a condição dada ao ser humano para que ele possa evoluir e crescer. Mas o mal não é criado por Deus. O mal não tem nada que o criou. Vocês me entenderam? Não foi Deus que criou o mal. Então, o mal é coisa nossa. Nós é que, se utilizando da liberdade que Deus nos deu, né? Mal utilizando a liberdade que Deus nos deu, que criamos o mal. Ele mesmo não criou o mal. Então, somos nós que criamos o mal, somos nós que a maioria ou maior parte das vezes é que criamos situações para que a gente caia nas situações em que às vezes a gente se encontra. Depois corre lá para o centro espírita receber um passe, né? Como muita gente fala tomar passe, né? Pega um copinho lá e toma o passe, né? Muita gente vai lá receber o passe, muita gente isso, não sei o que lá, faz lá uma sessão de 12, né? 24 passes, né? Poxa vida, estou recebendo passe, mas não estou melhorando, é lógico. O que adianta? Se você não está se abrindo para que você possa modificar-se. Né? Então, a primeira frase, ele fala: situa-te na terra por tempo determinado, com vistas ao próprio burilamento que te cabe realizar. Trazes contigo as faculdades do Senhor, que o Senhor te concedeu por instrumentos do trabalho. Então, quando ele fala aqui, ó, situa-te na terra, todos nós sabemos que nós estamos no planeta de provas e expiações, nós não estamos no paraíso. Então, provas e expiações de trabalho, sofrimento, o próprio Emmanuel, ele cansa de falar isso daí. Tá? Aqui não é o paraíso, pessoal. Se alguém pensa em encostar o burro na sombra e ficar só recebendo, né, benesses, está no planeta totalmente errado. Né? Então, traz contigo as faculdades do Senhor que te concedeu por um instrumento de trabalho. Então, o trabalho em si, que é a capacidade que nós temos de crescermos. E quando a gente fala leis divinas, todos vocês devem saber, né, que faz parte do livro dos Espíritos, né, o livro 3, né, das leis morais. Então, essas leis divinas ou naturais, elas se subdividem em 10 grupos, né, a vocês estudarem, compreenderem, entenderem cada vez mais a situação. Que é a primeira, a lei da adoração, lei do trabalho, lei da reprodução, lei da conservação, lei da destruição, lei da sociedade, lei do progresso, lei da igualdade, da liberdade e da justiça, amor e caridade. Então, cada uma dessas leis estão dentro desse capítulo das leis divinas e naturais, onde elas se subdividem em todos esses subgrupos aqui, que onde praticamente está todo o texto de hoje. Nós entendemos essas leis, nós praticamente saberemos o que diz no livro Ceifa de Luz, né? Em nossas mãos. O trabalho que nós podemos realizar enquanto aqui estivermos para que a gente possa progredir espiritualmente, crescer principalmente espiritualmente. Encontra-se no lugar certo em que habitas, a desempenhar os encargos próprios. Então, poxa vida, muitas pessoas falam assim, poxa vida, estou no planeta errado, estou na casa errada, estou na família errada, o que eu estou fazendo aqui? Era para mim ser uma pessoa rica, né? Era uma pessoa do carrão, né? Era para eu ser uma pessoa viajada, uma pessoa bem conhecida. Muitas vezes a gente pensa dessa forma, né? Ou muitos falam assim, poxa vida, eu queria ter uma vida mais sossegada, queria ter uma vida mais tranquila. Então, a maioria das pessoas nunca está conformada ou está satisfeita com aquilo que tem. Então, nós sempre temos um desajuste, alguma coisa que nos atrapalhe e faça com que a gente pense de forma contrária a praticamente essas leis. Tá? E nós vivemos caindo em contradição, às vezes, com aquilo que nós temos, com as coisas que nós, com as pessoas com quem nós convivemos. Principalmente, nós vemos muito casos aí de pessoas que falam assim, poxa vida, eu estou na família errada, o que eu estou fazendo nessa família? Eu não entendo essas pessoas, eu não isso ou aquilo. Mas o próprio Emmanuel, ele fala, né? Encontra-te no lugar certo em que habitas, a desempenhar os encargos próprios. Tá? Então, nós temos essa capacidade de estarmos aqui, graças a Deus, porque lá, enquanto nós estávamos no plano extrafísico, nós podemos até ter pedido que a gente pudesse ter caído nessa família ou estar junto com essas pessoas, né, para que a gente pudesse tentar desenvolver melhor o nosso aprendizado. Tens contigo as criaturas mais adequadas a te impulsionarem nos caminhos à frente. Então aqui ele repete, tá vendo? Tens contigo as criaturas mais adequadas.
Então, quando a gente fala as criaturas mais adequadas, o que quer dizer isso? Então, nós estamos com as pessoas certas, não estamos com as pessoas erradas. Será que quando a gente fala isso, poxa vida, eu não pertenço a essa família, eu sou de outro lugar, sou de outro planeta. Será que nós estamos tranquilos quando a gente fala uma coisa dessa? Porque muitas pessoas, a partir do momento que elas entram em estado de choque, entram em estado de nervosismo, entram em estado de estresse, que hoje é comum se falar, eu caí em estresse, eu estou estressado, né? Estou estressado, não se usa a palavra mais nervoso, né? Estou estressado, que é a moda, né? Hoje todo mundo é estressado. Então, quando a gente cai nessa situação, que a gente sabe que envolve, né? Nós nos envolvemos numa luz praticamente fraca, né? Envolve-se numa névoa que praticamente tapa os nossos olhos, né? E aquilo que sai da nossa boca ofende muitas pessoas. Então é a hora que tapam os nossos olhos, nós mesmos praticamos esse ato e depois é que nós vamos ver as consequências. Por isso que se fala, se a gente for discutir alguma coisa com alguém, sempre conte até 10 antes de discutir com alguém, ou então toma um copo de água gelada, vai lá do lado de fora, né, para acalmar os ânimos, né. Nunca discutir alguma coisa com uma pessoa quando você estiver em estado, né, dos nervos em flor da pele, assim. Então dá uma acalmada antes de discutir alguma coisa. Então, esse momento é a hora que a gente tem que começar a trabalhar. Então, essas criaturas que estão nós, impulsionam o nosso caminho à frente. Então, são essas pessoas que vão dar para nós as condições para que a gente possa caminhar, dar os passos para frente na nossa jornada enquanto aqui estivermos. Difícil? Difícil. Fácil? Não sei. Cada um tem um tipo de interpretação. Eu tenho uma família maravilhosa. Amo meus irmãos, meus pais, toda a minha família. Então, às vezes a gente pode falar, poxa, eu também amo. Então, às vezes tem aquela ressalta, né? Ah, mas tem um parente que não sei o que pega no meu pé, não sei o que lá. Tem um irmão que é chato, meu pai para de pegar no meu pé. Mas a gente sabe que isso daí é questão de tempo, que a gente vai burilando, vai trabalhando isso daí, então a gente supera tudo isso, né? Então, quando a gente cair nessa situação, é sempre aquele estado, mentalizar coisa boa, principalmente para que essas pessoas que estão perto de nós, que a gente acha que é difícil, né? Porque às vezes o difícil é nós mesmos, não é a pessoa. Mas o difícil somos nós, não é a pessoa que é difícil. Então, o modo que nós vemos essa pessoa, no modo como nós encaramos essa pessoa, que a gente interpreta ela como difícil. Mas a gente não vê a nós mesmos, né? A gente não olha no espelho e fala assim, puxa, você é difícil, não ele. Então, tem esse lado também. Temos que questionar a nós mesmos as situações em que nós nos encontramos. Será que eu estava nervoso quando eu discuti? Será que eu isso, aquilo? Analisarmos dos dois lados, não só de um lado só. Então essas pessoas estão conosco para que a gente possa crescer também juntos, impulsionando nossos caminhos para frente. Passas pelas experiências de que são prescientes para a conquista da sublimação que demandas. Então, as situações que nós passamos na vida, né, os momentos difíceis, como o próprio Emmanuel disse, e como nós falamos agora há pouco, né? Não estamos num planeta de regeneração ainda. Não estamos no paraíso ainda. Não estamos na luz ainda. Somos crianças ainda engatinhando, caminhando para que a gente possa chegar a essa luz, que é o que todos nós almejamos. Que eu acredito que todos nós almejamos isso, né? Que todos querem isso. A não ser que alguém aqui não queira. Tem alguém aqui que quer ficar ainda na situação que... Aqui não. Lógico que não, né, pessoal? Idiotice minha a gente perguntar fazer uma pergunta dessa. Todos nós almejamos a luz, o crescimento, o entendimento. Por isso estamos aqui hoje, né, reunidos em uma casa de oração, onde muitas pessoas com esse calor insuportável que está, poderiam estar tomando uma cervejinha, poderia estar vendo a novela, poderia estar vendo o jornal. Jornal não, porque o jornal está complicado, né? Então poderia estar batendo um papinho, poderia estar isso, aquilo, né? Está aí véspera de carnaval, já vamos todo mundo já pensando em viagem, não sei o que lá, mas nós estamos aqui. Poxa vida, eu estou aqui, mas fulano também podia estar aqui, né? Ouvindo aqui, né? Tem pessoa tal que poderia estar aqui também junto com nós aqui ouvindo isso aqui. Nada disso, pessoal. Quem tem que estar, já está. Então pare com esse negócio, falando assim, fulano de tal podia estar aqui também, não sei o que lá. Pessoa tal podia estar aqui comigo também, nem que se fosse nessa, tirando eu, tá? Tirando eu, tá? Só para estar na casa, tá? Podia estar aqui, nada disso. Quem tem que estar, já está, que são vocês, somos nós. Tá? O trabalho começou por nós. Começou por nós. Então, quer dizer, se já estamos aqui, é porque já estamos começando a dar os primeiros passos para o entendimento, para o crescimento, para a luz. Estamos buscando alguma coisa. Não vou falar para vocês que nós vamos sair daqui, da porta para fora. Tá? O primeiro carro que virar
ou entrar na tua frente, obrigado, nós não vamos fazer isso. Não vamos fazer isso de jeito nenhum. Né? Primeira pessoa que der uma fechada em vocês já vão ficar um pouco estressado, né? Já vai ficar nervoso, né? Então, quer dizer, estamos trabalhando, pessoal, estamos caminhando. Então, devagar e sempre a gente chega lá. Então, passinhos de criança. Né? Então, a gente chega lá, não esquenta não. O negócio é não, como se fala, adquirir culpa, não se autoflagelar, não se achar que você não é perfeito, que você não consegue entender as coisas, que você consegue assimilar as coisas. Todos nós temos a capacidade de entender, todos nós, né, de átomos, seremos anjos. Todos nós seremos luz. Isso é fato, pessoal. Assim, você está um pouco mais grosseiro, assim como uma morte, ela é fato. Certo? Então nós temos essa capacidade de entender, de compreender. Nós seremos luz, nós somos luz e seremos mais luz ainda. Nós iremos evoluir gradativamente, chegaremos lá. Eu não entendo algumas coisas da doutrina. Não precisa entender agora, não precisa sair daqui agora, não sei o que lá, já correr atrás. Devagar, pessoal. Com gotas homeopáticas, nós vamos chegando lá. Como eu disse, quem está são vocês, quem está somos nós. Então, se nós já estamos aqui, já foi um grande passo. Né? Quando muitos de vocês, há uns anos atrás, pensariam em estar aqui dentro de uma casa espírita? Muitos de vocês falariam, poxa vida, espiritismo? Jamais. Chegar perto do espiritismo? Jamais. Olha onde nós estamos hoje. Tínhamos uma visão totalmente errônea do que era espiritismo. Né? Muitas pessoas julgam as coisas, os fatos, sem conhecer. E isso é característico do ser humano. Nós julgamos sem saber os fatos, sem saber o que é ou o que não é. Então, estaremos sempre estudando, compreendendo e aprendendo cada vez mais. Exatamente. Passas pelas experiências, então são experiências que nós estamos passando. Recebes os parentes e afeições de quem mais necessitas, para resgatar as dívidas do passado, ou renovar-te nos impulsos da elevação. Olha, tá vendo? Ele repete de novo aqui, tá? Afeições necessárias a resgatar as dívidas do passado. Tá? Parentes, né? Às vezes aquelas pessoas difíceis estão do nosso lado. Hoje mesmo aconteceu uma situação em que minha mãe falando assim, eu tenho vontade de sumir. Falei para ela, mãe, não adianta você querer sumir, você vai sumir para onde? Né? Onde você vai sumir? Você já não tem idade mais para sumir, né? Você vai sumir para onde? Vai sumir, daqui a pouco você vai querer voltar para casa, né? Porque você vai dormir na rua, né? Sumir, você não vai sumir, né? Então, isso passa pela nossa cabeça em muitas das situações. Ou na situação difícil do emprego, ou na situação difícil da família. Em diversas ocasiões isso passa alguma vez, ou já passou na cabeça de vocês. Tenho aquela vontade de sumir. Mas sumir para onde? Então eu falei para ela, mãe, não adianta você querer sumir. Quando for assim, vai lá para o quarto. Entra no quarto, se fecha, fica 10 minutinhos e faz uma oração. Ela não é apegada a religião nenhuma, ela não tem uma sequência de religião. Tá? É uma pessoa que estudou até o 2º ano primário, não teve cultura, não teve ensinamento. Então, para ela, é algo difícil. Então, quando a situação aperta ou alguma coisa acontece, tem vontade de sumir. Mas adianta alguma coisa querer sumir? Vai sumir para onde? Né? Vai sair de casa 9 horas da noite, daqui a pouco vai bater, porque eu quero minha cama, né? Lógico, né? Tem como. Uma pessoa de 70 anos de idade vai querer sumir. Mas nós acontece isso daí, né? Com nós é mais fácil acontecer. Então é sempre bom isso, quando acontecer essa situação, entra no quarto, ou para por algum minuto, mentaliza a figura de Jesus. Quer maior sofrimento do que ele teve? Olha o nosso perante o dele. Olha o nosso sofrimento perante o que Jesus passou. Em todos esses seus ensinamentos. Né? A mensagem que ele trouxe do seu sofrimento, da sua luz, né? Por tudo que ele passou. Quer maior quantidade de pessoas difíceis do que teve Jesus que enfrentar? Até as pessoas que conviviam com ele, os apóstolos, foram difíceis para ele. Né? Então, ele superou. Então, por que nós não podemos superar? Ele foi um ensinamento para nós, ele foi aquilo que trouxe para nós a verdade. Então, a missão dela foi essa, trazer essa verdade. Então, nós não podemos nos esquecer que há 2012 anos atrás ele trouxe isso para nós e nós estamos tentando resgatar isso. Tivemos um período no planeta Terra, né, na época da Inquisição, na época negra da religião, onde muitas coisas foram tolhidas de nós. Muitas coisas que nós queríamos fazer, não podíamos fazer porque certas religiões ou certas situações faziam o impediam que as pessoas tivessem
a livre manifestação, tivesse a livre maneira de pensar e agir. Imagine hoje, né, nós nessa situação. Imagine se hoje você não pudesse entrar na internet, se você não pudesse fazer isso, se você não pudesse... Tudo em nome de Deus, né, que se fazia tudo em nome de Deus. Né? Imagine você ser podado em certas situações. Graças a Deus, nós mudamos, nós estamos aí evoluindo, estamos crescendo, o ser humano hoje é outra cabeça, são outros pensamentos, a medicina, nós estamos vendo que está aí a passos gigantescos, né? A informática, o conhecimento do ser humano aí está algo absurdo, né? Então a gente às vezes até não consegue nem acompanhar todo esse crescimento. Então nós chegamos a essa situação. Então para por algum minuto, né? Parar por algum minuto. Quando a gente fala para por algum minuto, é porque nós estamos acelerando até demais. Então é onde cai aquela situação, o estresse, cansaço, é isso, é aquilo, minha mente não aguenta mais, eu não aguento mais o meu chefe, eu não aguento mais as pessoas com quem eu trabalho, eu não aguento dentro da minha casa. Quer dizer, às vezes o que a gente passa dentro do trabalho, a gente traz para casa. Ou até vice-versa, o que a gente acontece dentro da casa da gente, a gente leva para o serviço. Tem muitas pessoas que ainda misturam as coisas. Então nós precisamos saber separar certas coisas. O que ficou no trabalho, ficou lá. O que ficou na sua casa, ficou na sua casa. Não mistura as situações. Deixa tudo separado. Para um minuto, mentaliza, faz uma oração. Para quem tem o costume de fazer meditação, é excelente. Pegar 15 minutinhos aí do tempo de vocês, no quarto de vocês, parar, desligar de tudo, fazer uma meditaçãozinha, elevar os pensamentos a Deus, elevar os pensamentos ao plano físico, ao plano extrafísico, ao plano superior, que é o que todos nós estamos almejando, buscando alguma coisa além de. Todos nós estamos buscando alguma coisa além de. Nós não somos só isso daqui. Nós somos muito mais do que isso daqui. Tem pessoas que fazem meditação e conseguem, dentro de casa, visualizar até o universo. Tão consciente que essa pessoa, de tanto exercício que essa pessoa faz. Ela consegue se desligar do corpo físico, né? Todos nós fazemos isso à noite, né? Quando nós vamos dormir, né? Desdobramento, né? Para quem estuda. Mas tem pessoas que conseguem fazer isso além das condições que nós temos aí antes de dormir até. Então é essa condição, trabalhar a nós mesmos da melhor forma possível, aprender a superar certas situações que nós encontramos nas nossas vidas, principalmente das pessoas difíceis que a gente encontra por aí. Né? Vive nas condições certas da qual compete e efetuar as melhores aquisições do espírito. Então é o aprendizado, nós estamos aqui para aprender alguma coisa. Alguém, né, vocês estão aqui fazendo cursos, né, vocês estão assistindo palestras. Muitos de vocês têm o costume e o hábito de ler bastante. Toma cuidado com certas leituras, né? Tá certo que a leitura é enriquecedora, mas toma cuidado com certas coisas, né? As condições, a melhor aquisição espiritual. Sofres as lutas compatíveis com as tuas necessidades de conhecimento superior. Tá, então nós temos essa necessidade. Então, se nós tivéssemos um conhecimento, atingido certo conhecimento, que é o que nós estamos chegando lá, pessoal, tá? Nós não estaríamos passando por essas situações que nós estamos passando hoje, certo? Então o conhecimento ele eleva os nossos pensamentos, eleva o nosso ser. Então a pessoa que conhece a verdade, ela não passa por momentos difíceis. Então nós ainda barramos muitas coisas. Então quer dizer, nós ainda não conhecemos nada, certo? Verás acontecimentos dos quais não se faz possível a desejada liberação, a fim de que adquiras o autocontrole. Olha aqui, ó. Olha essa questão, né? Ou então essa frase, né? Verás acontecimentos dos quais não se faz possível a desejada liberação. Então, certas situações que nós passamos no nosso dia a dia, certas situações que nós passamos na nossa vida, né? Que às vezes, por mais que a gente peça, né, tem aquela famosa e célebre frase: quanto mais eu rezo, mais fantasma aparece na minha vida. Né? Quem já não falou isso? Tá? Situações que estão colocadas na nossa frente e que nós vamos ter que superar. Tá? A fim de que adquiras o autocontrole. Então, quantas vezes forem necessárias a gente cair, serão tantas as vezes necessárias que nós vamos ter as condições de levantarmos. Quanto mais a gente demorar para levantar, pior é para nós. Certo? Então, certas situações a gente aceitar da melhor forma possível e saber que realmente não tem solução. E encarar da melhor forma possível. Atravessa circunstâncias, por vezes difíceis, de modo a conheceres o sabor da vitória sobre ti mesmo, tá? Corroborando a questão anterior. Tá?
atravessa circunstâncias às vezes difíceis. Então a gente fala às vezes, puxa vida, parece que hoje essas vezes é constante, né? Parece que situações difíceis hoje parece que é algo que se tornou parte da nossa vida. Será que nós chegamos a um certo ponto que nosso espírito evoluiu de tal forma que a gente consegue aceitar, ou então a gente consegue assimilar as coisas que estão acontecendo nesse mundo? Pode até ser que sim. Né? Se não foi colocado como provas, para que a gente possa entender essas situações que nós estamos passando hoje. A televisão passa a imagem e eu vou lá e desligo. Eu não quero ver isso daí. Eu não quero isso para minha família. Eu quero conhecimento, eu quero uma Discovery, sem propaganda, pessoal. Eu quero uma cultura da vida, algo para minhas crianças que eles possam crescer e evoluir. Não quero tranqueira dentro da minha casa e da minha família, certo? Então, situações difíceis, de modo a conheceres o sabor da vitória sobre ti mesmo, então, sobre nós mesmos. Quem tem que estar somos nós mesmos, certo? Em qualquer posição da qual te vejas, dispõe sobre certas faixas de tempo a fim de fazer o bem aos outros. Quanto bem nós estamos fazendo aos outros? Tanto quanto queiras. Como julgues melhor, da maneira que te pareça mais justa e na extensão que sejas, para que, auxiliando aos outros, receba dos outros mais amplo auxílio num instante oportuno. Então, até que ponto eu estou ajudando? Até que ponto eu estou fazendo a minha parte? Não adianta eu sentar e ficar ouvindo palestra, não adianta eu sentar, eu vim aqui na casa ajudar a distribuir cesta, não adianta eu aqui na casa ajudar a distribuir sopa, mas se eu não começo a ajudar a mim mesmo, começo a trabalhar comigo mesmo. Não adianta eu fazer tudo isso daí, se eu chego na minha casa eu sou outra pessoa. Não adianta eu chegar aqui pregar uma coisa e sair na rua e falar outra coisa. Não adianta eu sair daqui e abrir os meus pensamentos, abrir meu espírito, a minha alma, para que dê entrada a situações adversas àquilo que eu estou falando ou então pensando. Então, o orar e vigiar, principalmente, ela cabe direitinho nessa situação. Trabalhar, 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 trabalhar. Entender, conhecer, aprender da melhor forma possível. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Trabalho, 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 trabalho. Incessantemente. Sem reclamar. Então, quando nós reclamamos, quando nós achamos que é isso ou aquilo deixamos de fazer, quando nós vivemos reclamando da vida, nós estamos gerando uma energia ao nosso redor, ao redor da nossa família, das pessoas que estão conosco, e isso vai acontecer. Se eu vivo reclamando do meu trabalho, fatalmente essa energia negativa que eu estou reclamando do meu trabalho, vai fazer com que aconteça alguma coisa comigo no meu trabalho. Ou eu serei mandado embora, ou eu serei dispensado do trabalho, porque acontece, de tanto que você reclama, você cria uma energia negativa ao teu redor, que as pessoas começam a perceber isso. Então a natureza é sábia em tudo aquilo que ela faz. E essa energia ela se manifesta uma hora ou outra. Ou você vai ser mandado embora, ou você vai ser malquisto por as pessoas que estão ao seu redor. De tanto que você reclama da pessoa com que você está convivendo, você nunca vai entender a pessoa com que você está convivendo, enquanto você não começar a modificar os seus pensamentos. Ah, meu marido, eu não consigo entender o meu marido. Eu não estou entendendo esse microfone. Eu não consigo entender meu marido, eu não consigo entender minha esposa. É lógico. Você nunca parou para pensar. Para um minuto, faz uma oração, para um pouco. O que aconteceu? O que está acontecendo? Por que quando eu me casei, éramos pessoas inteligentes, eram pessoas que nos amávamos? Para onde que foi esse amor? Para onde que foi esse entendimento? Para onde que foi essa conquista que nós tivemos? Porque um casamento não é brincadeira, pessoal. Um casamento não é brincadeira. Quando você chega lá, não importa a religião de vocês, você chega em um templo, uma casa de Deus, você fala perante o Padre, então perante a imagem de Jesus, ou perante o que for, não é Jesus a imagem, é Espírito, tá? A essência em si espiritual. Quando eu falo assim, eu prometo, você está assumindo um compromisso. O que adianta eu chegar lá na frente de todo mundo, fazer aquela festa maravilhosa, e não cumprir com aquilo que eu estou fazendo? Que hoje, casa e descasa, hoje é a coisa mais natural do mundo. Né? Hoje, casar-se e descasar-se é a coisa mais natural. Virou comércio casar e descasar hoje. Para onde foi a tua promessa? Você está fazendo uma promessa sagrada. Você não está brincando com coisas. Né? Você está brincando com coisas que você não sabe com o que você está falando. Então as pessoas não estão entendendo a essência do que é sagrado. Estão deixando de lado principalmente o que é sagrado. Estão brincando com coisas que realmente nós vamos receber as situações adversas, querendo ou não. É a mesma coisa a pessoa que comete um crime. Ela vai responder pelo crime que ela está cometendo, de uma forma ou de outra. Então, quando eu chego, estou dando um exemplo bem simples, tá? Que é o casamento. Eu estou perante o plano espiritual, eu estou me comprometendo a
alguma coisa. A amar aquela pessoa, estou me comprometendo. Amá-la até a morte, amá-la, se eu queria assim, prometo. Quando eu falo prometo, pessoal, prometeu. Tem que cumprir. A gente sabe que promessa é eu não estou prometendo para o padre, eu não estou prometendo para a pessoa em si, estou prometendo para o plano espiritual. E quando eu me ligo a essa pessoa, significa que o plano espiritual ela fez um trabalho gigantesco para que a gente pudesse estar junto com essa pessoa. Às vezes até lá no plano espiritual já estávamos nos unindo com essa pessoa. Aí acontece qualquer coisa, hoje, qualquer briguinha idiota que acontece hoje, nós estamos separando. Cada um vai para um lado, vou para casa da minha mãe, vou para casa do meu pai. Tudo bem, legal. Dá um tempo, né? Hoje temos essas condições, hoje temos milhares de jeitos, a gente nos entendemos. Né? Mas pensa bem, né? A situação que a gente se encontra hoje. Hoje virou tudo brincadeira, né? Então a gente não sabe com o que a gente está brincando. E brincar com o plano espiritual, pessoal, não é algo muito sério. A gente não pode pensar dessa forma. Né? Segundo é fácil o senhor de observar, estás na terra da alma condicionada às leis do espaço e tempo, conforme o impositivo do autoaperfeiçoamento, em que todos nós achamos no mundo físico ou fora dele, mas sempre com vastas possibilidades de exercer o bem e estendê-los aos semelhantes, porque melhorarmos, elevarmos, educarmos e, sobretudo, servir para sempre são sempre medidas preciosas, invariavelmente, das nossas próprias mãos. Então, quer dizer, nós estamos nas condições exatas, que nós pedimos até lá no plano espiritual. Nós estávamos lá, aquela luzinha andando para baixo para cima, né? Chegou um mentor espiritual e falou, está na hora de você encarnar, né? Reencarnar. Poxa vida, chegou a minha hora, então vamos lá, vamos ver o que eu vou fazer. Se chegou a minha hora é porque eu estou aqui, estou na condição perfeita, nos dada mais essa oportunidade de estarmos aqui nesse planeta de regeneração, planeta de entendimento, para que a gente pudesse burilar o nosso espírito, burilar a nossa alma e crescer cada vez mais. E agora lá eu falo uma coisa também e chego aqui e cumpro de outra forma, exatamente eu vou receber tudo aquilo que eu estou plantando. Então aquilo que você planta é aquilo que você colhe. Beleza, pessoal? Boa noite. Exatamente, cara. Exatamente. Exatamente. A questão do casamento ela foi simplesmente colocada como exemplo, tá, pessoal? Simples exemplo, tá? Bom, praticarmos a caridade ou não, para a gente poder crescer ou não, tá? Como que eu vou mudar? É você que vai ter que saber. A casa, ela te oferece as situações. Eu coloquei a casa como exemplo também. Mas eu estou me baseando em fatos, tá? Me baseando aqui, nós aqui. A casa, ela te dá todas as condições. Porque às vezes tem pessoas que fazem tudo isso e não mudam, continuam a mesma coisa e caem novamente na mesma situação. Agora, como que você vai mudar? Cabe a você. Não cabe a mim, Sérgio, chegar falando assim, olha, você tem que mudar porque senão acabou. Tá? Muitas pessoas agem dessa forma. Muitos são persistentes. A persistência vai ser sua. Eu não posso entrar no teu espírito, na tua alma, tocar na tua alma e falar, olha, você tem que mudar porque a tua condição acabou. Você vai ter que mudar, uma hora ou outra. Se não for nessa encarnação, vai ser em outra. Tá? Então a casa em si, como exemplo que eu te dou, ela te dá as condições, assim como outras instituições te dão. O judaísmo, o islamismo, o protestantismo, o budismo, todas elas te dão a condição de você iluminar, ou então se iluminar. Agora, se você não enxerga a luz, não adianta nada. Tá? Da mesma forma como Jesus esteve aqui presente, com todas as pessoas aqui no planeta Terra, com todos os apóstolos, com toda aquela luz que ele teve, que ele trouxe aquele magnetismo, ele não conseguiu mudar pessoas.
Então, quer dizer, a gente não consegue agradar gregos e troianos. Então, cabe a você analisar. Com relação ao casamento, também foi um exemplo. Tá? A gente sabe que hoje realmente não há a necessidade. Né? Não há necessidade. Eu só coloquei o casamento em si pelo seguinte fato, que hoje está uma brincadeira. Né? Hoje, você prometer uma coisa é você ter que cumprir. É você, como se fala assim, é um contrato que você está fazendo. Então, por que casar? Não casa. Né? Por que casar? Não casa. Fica solteiro. Então, cabe cada um analisar da sua forma. Né? Ele fala realmente, hoje nós temos condições, realmente. Condições. Né? Se houver a necessidade da separação, haverá a necessidade da separação. E terá a separação. Né? Então, eu quis dizer o casamento o seguinte pelo fato. Eu utilizei o casamento, tá? Uma forma de como nós estamos utilizando a espiritualidade, de como nós estamos fazendo com a espiritualidade. Tá? Não quero dizer, não estou dizendo, me referindo só ao casamento, tá? Mas em tudo, tá? Na religião ou em qualquer lugar que nós estivermos. Deu para entender? O casamento, como diz os amigos espirituais, o casamento verdadeiro é aquele que é baseado no amor verdadeiro. Dos interesses já tem o divórcio criado, uma lei humana que vai desfazer uma coisa que já foi desfeita, conforme está lá. Né? Então as pessoas podem viver, quando se compromete, se há um amor, uma base forte, as pessoas vão viver bem. Né? Porque os espíritos são diferentes. Mas é aí que consiste o crescimento, a querer aceitar a esposa aceitar o esposo e aprender a conviver com as diferenças, porque quando volta para o plano espiritual, nós vamos fazer um balanço de tudo aquilo que podia ser evitado, por que não se deu bem, então você vai ver de novo tudo aquilo que foi revisto antes da reencarnação. Né? E hoje, toda essa mudança que tem na Terra, no ser humano e tudo, tem pessoas que não são casadas, são só juntadas. Né? Muitas pessoas são só ligadas. E nesse particular, o Espiritismo indica sempre o estudo do Evangelho no Lar para as pessoas que querem ter uma condição melhor, até do entendimento, porque através do estudo metódico do Evangelho no Lar, as pessoas vão conhecendo melhor, né, os ensinamentos de Jesus. Foi por isso que ele trouxe. O entendimento, os próprios parentes, os espíritos que às vezes se miscuem dentro do nosso lar, sem nós sabermos, porque às vezes nós abrimos brecha, e por aí vai. Né? Mas alguém mais quer falar alguma coisa? Ninguém? Oi. Só um comentário. Acho que é importante frisar que não basta não fazer o mal, né? E tem muita gente que é morna, não faz nem o mal nem o bem. Só que se você não faz o bem, você está fazendo o mal. A gente tem que tomar cuidado com isso também. Né? Tem gente que fala assim, eu não faço mal para ninguém. Eu estou na minha, eu fico na minha, assim, mas então você está agindo como egoísta. Porque a abertura é grande para todo mundo fazer alguma coisa de útil para o semelhante. Né? Alguma coisa? Então, o nosso amigo vai ficar por aqui mais uns minutinhos, que o nosso horário já está estourado. Agradeço a todo o pessoal pela oportunidade de estar aqui. Né? Qualquer coisa, estou aqui para a gente falar mais alguma coisa. Está dentro do tema, de certa forma, como em suas mãos está a sua felicidade, seu entendimento, a sua paz, a sua harmonia. Tem razão de ser, porque, como estou dizendo, o tema é muito amplo, né? Dá margem para muitos pensamentos a respeito. Então nós vamos nos recolhendo agora, né, meus irmãos? E vamos pensar a parte que nos toca, naquilo que nós já temos alguma dúvida. Se alguém depois tiver alguma dúvida ainda durante a reunião, se quiser falar com o Sérgio, está aí. Nosso amigo vai informar vocês a respeito da dúvida, né? Vamos então nos recolhendo, agradecendo a Deus por esses momentos que nós passamos aqui, ainda vamos ficar mais um pouquinho até receber o nosso passe, né? E vamos, através da nossa mentalização, exteriorizar também as nossas vibrações. Nós sabemos que há muita gente que não está, né, passando por esses momentos que nós estamos, recolhimento,
de paz, de harmonia, de ligação espiritual. Muita gente está em suas atividades, outros estão em seus lares, mas não estão nem muito preocupados com o lado espiritual da vida. Então nós precisamos de uma forma ou outra vibrar por toda a humanidade, pedir a Deus, nosso Criador, através de todos os missionários que estão aqui na Terra, começar por Jesus, que é o nosso principal responsável, né, pela condução do nosso planeta, pelo nosso progresso espiritual e moral, que, assistido por tantos trabalhadores da sua seara, possa estar em toda parte, neste momento, levando essa paz, esse amor, essa harmonia, essa compreensão, esse afago espiritual que tanta gente precisa, o refrigério, tanta gente que está lutando pela sobrevivência, tanta gente no fracasso, nas frustrações da vida, na análise, às vezes, distorcida da realidade verdadeira do ser, como criatura humana. Então tudo isso nós pedimos a Deus, aos emissários bondosos da espiritualidade, que leve a paz em toda a parte do mundo, onde existem esses problemas, principalmente da miséria, das doenças. Nós sabemos que o mundo ainda está caminhando ainda no seu estágio inferior da evolução humana, da evolução espiritual. A transformação vai se dar através da renovação interior de cada criatura para o estado de regeneração, é o que nós aguardamos nesse nosso mundo, porque o próprio mundo também vai se modificar fisicamente e o homem moralmente também tem que acompanhar para continuar nesse estágio da Terra melhor, e as criaturas também. Esse comprometimento que Jesus tem com o Pai e tem conosco através do seu Evangelho de amor, que veio instruir-nos a todos nós para o caminho do bem, para o caminho da verdade. Como ele disse que a verdade nos tornaria livre, então nós temos que estudar, aprender, executar e conviver com tudo aquilo que Jesus trouxe a nós. Vamos vibrando nesse momento também, entrando nos hospitais com Jesus, abraçando nossos irmãos que estão lá em cada leito. Vamos mentalizar qualquer desses nosocômios, qualquer hospitais que nós conhecemos. Vamos estar com Jesus, com os médicos da espiritualidade, envolvendo nossos irmãos que estão nas UTIs, que estão nos seus leitos, muitos com dores, muitos preocupados com a sua saúde, que às vezes está muito debilitada. Vamos fortalecê-los com o nosso amor, com nossas vibrações de paz, renovando-lhes a fé, dando-lhes a força que necessitam para sair desses locais, renovados, fortificados, retornando às suas atividades, aos seus lares, envolvendo também todos os familiares que estão ligados a essas criaturas, que nós sabemos que é bastante triste quando nós vemos uma criatura que nós amamos passando por uma situação tão difícil. E são tantos nesses hospitais dessa nossa grande metrópole. Vamos pedindo a Deus que envolva todos os nossos irmãos, todos os trabalhadores desses locais, os médicos, os atendentes, os enfermeiros, para que o amor esteja nesses corações, para que eles tratem cada uma daquelas criaturas que lá estão com muito amor, como se fosse uma criatura muito querida da família. Então nós vamos agradecendo e pedindo a nossa Mãe Maria de Nazaré, nossa Mãe espiritual, que esteja com todos os nossos irmãos que estão em aflição, renovando-lhes a fé, dando-lhes bastante força para sair das situações adversas. Que Jesus ampare e proteja aqueles irmãozinhos nossos que estão pelas ruas, desalentados. Enfim, nós sabemos que o mundo é difícil e todos são chamados para as suas provas, e que eles sejam sustentados também pela força, pela energia que chega do alto dos nossos amigos espirituais. Nós vamos vibrando pelos nossos lares, vamos entrando nos nossos lares com Jesus, com nossos amigos espirituais, envolvendo aquelas criaturas nossas queridas, com o nosso carinho, com o nosso amor, com a nossa atenção, cada cômodo da nossa casa. Vamos vibrar para que a paz se estabeleça e qualquer resquício de desentendimento, de desarmonia, qualquer fluido negativo, que seja retirado pelos espíritos superiores que estão conosco. E assim nós vamos agradecendo a Deus, a todos os trabalhadores da sua seara que estão na nossa casa do caminho essa noite, cooperando com essa obra de Jesus, que está em todo o núcleo espiritual, de qualquer procedência, que trabalha em seu nome, em nome de Deus, em nome da paz, em nome do amor fraterno. E assim nós vamos pedindo permissão ao nosso dirigente espiritual para darmos por encerrada a nossa reunião nesta noite,
até esta parte. Nossos passes magnéticos, nossos atendimentos serão distribuídos a mãos cheias pelos espíritos amigos que já estão no nosso departamento apropriado. Vamos assim, então, meus irmãos, continuar com nossos pensamentos bons, positivos, para que nós devemos daqui essa paz que nós viemos buscar e tudo aquilo que nos interessa ao nosso espírito, ao nosso ser imortal. Que assim seja.